Verdade, tornaram-se desenfreados, revelando completamente sua natureza preguiçosa. Mesmo vendo que a cana-de-açúcar na plantação já estava madura, os negros se recusaram a colhê-la, usando a liberdade como desculpa. Mesmo quando o fazendeiro prometeu folgas duplas aos finais de semana, jornadas de trabalho de apenas 8 horas por dia e altos salários, os negros ainda não se sentiam motivados. Ao ouvir que teriam que trabalhar, viravam as costas e iam embora. Para evitar que a cana apodrecesse no campo, Robert só pôde implorar gentilmente, mas os negros inventavam várias desculpas para evitar o trabalho. Alguns diziam ter medo do calor, outros alegavam dores de cabeça ao trabalhar, e havia até quem dissesse que precisava ir ao exterior para encontrar um parceiro, e depois disso escondiam-se para rir. Diante dessas desculpas absurdas, Robert não tinha como reagir. Os negros se tornaram ainda mais insolentes, chegando a cantar juntos para humilhá-lo. Vendo a arrogância dos negros, Robert se arrependeu profundamente. Nunca imaginou que ao tratá-los de forma justa e equitativa, receberia em troca a vingança dessa comunidade. Revoltado, ele entrou em seu carro e foi embora. Para evitar a falência da plantação, no dia seguinte, Robert ordenou que os supervisores publicassem um aviso. A partir do próximo mês, o aluguel seria dobrado e os alimentos não seriam mais fornecidos gratuitamente, na esperança de que isso os forçasse a trabalhar. Porém, os negros rasgaram o aviso e, em seguida, se reuniram para confrontar Robert. Robert, contendo sua raiva, disse que a casa era sua propriedade privada e que aumentar o aluguel era seu direito. Se eles não quisessem trabalhar nem pagar o aluguel, ele tinha o direito de expulsá-los. Mas os negros não concordavam com essa ideia, acusando Robert de exploração. Incapaz de aguentar mais, Robert arrancou o cachimbo de um deles e o quebrou no chão. Finalmente, Robert percebeu o quão ridícula havia sido sua decisão de libertá-los. Liberá-los foi um erro gigantesco. Para dar uma lição aos negros, ele ordenou que os supervisores invadissem as moradias dos negros a cavalo e incendiassem todas as suas palhoças. Vendo suas casas serem destruídas, os negros sentiram medo e desespero, suplicando ao fazendeiro por mais uma chance, prometendo colher toda a cana em uma semana. Robert voltou para casa animado, contando à esposa que os negros finalmente concordaram em colher a cana. No entanto, Robert subestimou o grupo. No dia seguinte, os campos ainda estavam vazios e os negros haviam desaparecido. Robert foi enganado mais uma vez, e sua raiva não pôde mais ser contida. Ele pegou uma foice e, furioso, começou a desabafar nos campos de cana, mesmo quando estava coberto de cortes e sangue das folhas da cana, sem mostrar sinais de parar. Uma criada negra tentou impedi-lo, mas isso só fez Robert perder completamente o controle. Ele já estava completamente enojado com os negros, a ponto de agarrar o pescoço da criada, levantando-a foi sem um acesso de raiva. Sua esposa chegou a tempo, salvando a criada. No final, a cana passou do ponto ideal de colheita e apodreceu no campo, levando a fazenda à falência. Robert adoeceu de tanta raiva, e apesar dos esforços diários de sua esposa para consolá-lo, ele não conseguia entender por quê. Depois de fazer tantos sacrifícios para libertar os escravos, eles não só não mostraram gratidão, mas o fizeram pagar um preço terrível. 2 meses depois, com os cuidados amorosos da esposa, Robert finalmente recuperou a saúde. Depois, ele e a esposa deixaram aquele lugar triste. Os negros, após deixarem a plantação, também obtiveram liberdade total. Eles tentaram encontrar uma nova morada, mas como não queriam trabalhar a terra nem assumir o risco de alugar terrenos, acabaram vivendo uma vida de incerteza, sem ter o que comer e sem um lar fixo.